Olá, estamos aqui no Moda FAP Talks. A moda é feita de pessoas, de ideias, trajetórias e histórias que transformam o mercado e inspiram novas gerações. É reconhecido como uma das principais referências de ensino de moda no Brasil, o curso de moda da Fundação Armando Álvares Penteado, FAP, se destaca por formar profissionais de excelência preparados para liderar, inovar e transformar a indústria de moda. Como parte desse compromisso, criou uma iniciativa dedicada a aproximar estudantes, profissionais e empresas, fortalecendo a conexão entre a academia e o mercado. E nessa primeira temporada, em parceria com o lançamento do livro Ícones da Moda Brasileira, da editora Luxe, reunimos grandes nomes do setor para compartilhar suas trajetórias, aprendizados, desafio e reflexões sobre o presente e o futuro da moda. Meu nome é Camille Zanchetti, profissional com mais de 13 anos de experiência no mercado da moda e consultora de parcerias estratégicas do curso de moda da FAP. Estou aqui representando a coordenadora do curso de moda, Maíra Zimmermann, com a honra de conduzir esse encontro, e sejam muito bem-vindas. Obrigada. Perfeito, é uma honra estar aqui representando a Luxe, convidando grandes personalidades nos bastidores de ícones da moda brasileira, né? Porque aqui esse episódio a gente vai trazer as curiosidades por trás dessa produção editorial. Isso é o mais incrível. E eu estou aqui com a Marília Kodik, jornalista e responsável pelo texto desse projeto. Com a Mabel Boger, diretora de arte e que fez toda a produção gráfica. A gente está bem feliz como equipe. Eu sou a Mona, fiz a coordenação editorial e executiva, então forneci aí materiais e como equipe, como time, a gente está aqui para trazer curiosidades desse processo e enaltecer não só esse trabalho e todos que estão envolvidos e convidados, mas principalmente traduzir como é produzir um livro, como é esse backstage, e inspirar esses jovens da FAAP e outros pelo Brasil todo, do que está acontecendo no mercado e como esse livro é importante para registrar a memória e falar de presente e futuro. Bom, então eu vou trazer algumas perguntas aqui, começando com a Marília. Quero que elas fiquem super à vontade, porque foi um processo muito gostoso e, ao mesmo tempo, que exigiu muito, né, de cada uma de nós, enfim. Esse projeto ele é idealizado pela Luxe e é um projeto que perdurou aí por quase 5 anos ao todo, passou por muitas vertentes de processo e eu acho que agora ele esteve, né, nas mãos certas, na direção de arte, no texto, em toda a parte executiva, e a gente está realmente bem feliz de poder estar aqui traduzindo todo esse material. Então, Marília, conta um pouquinho pra gente, dentro do jornalismo, como que a escrita, como que essa área entrou na sua vida e como você hoje atua. Se apresente, por favor. Oi, gente, é um prazer estar aqui. Obrigada por me receber. Eu acho que é difícil falar como o jornalismo entrou, né? Eu acho que entrou pela leitura. Eu sempre fui uma pessoa que leu muito desde a infância. Eu sempre tive um fascínio pelas palavras, né? Como moldá-las, como arquitetá-las. Mas eu não era uma pessoa que escrevia ficção. Então, o meu caminho natural foi o jornalismo, para poder, enfim, contar histórias, investigar, entrevistar, entender a minha forma de narrar o mundo. Perfeito. Mabel, por favor, peço a mesma coisa, que você se apresente, conte um pouquinho de como você atua hoje e o que você enxerga que fez você chegar nesse projeto em que você colocou tanto a sua alma. Oi, gente, tudo bem? Bom, a começar, eu tenho 3 décadas de editorial e comecei há muito tempo atrás como assistente de arte e eu fui indo degrau a degrau até chegar à direção de arte, e hoje até me considero diretora criativa também, porque engloba muita coisa, né? E essa passagem de todos esses anos só foi me trazendo aquela sensação de que o papel, para mim, sempre foi fundamental, assim, porque a imagem é diferente, a cor é diferente, o cheiro do papel,
a forma como ele passa por você, o quanto você entra né, na surpresa da outra página, da roupa que está nela, do texto que está nela, da história que está contando. Eu nunca desisti do papel, independentemente de ter entrado a inteligência artificial, de ter entrado a internet, o papel sempre esteve na minha vida, e eu tenho, assim, muito orgulho disso, porque a gente passou por um tempo muito específico, né? Com muitas coisas fechando, muitos títulos fechando, e agora está tendo uma recuperação, e essa recuperação está sendo muito positiva. É exatamente isso que eu ia dizer, né? Tá tendo um resgate das pessoas voltarem a ler o livro físico. Até tem muitas marcas de moda se associando a clubes do livro. Exato. E gerando essa experiência das pessoas estarem se envolvendo, se encontrando justamente pelo motivo da leitura, da cultura, né? Exatamente. Tem uma crescente essa E acho volta. que, até o gancho da saúde mental, né? Porque eu acho que você folhear um livro, seja ele de literatura ou de imagem, um livro de arte, eu acho que é uma experiência quase que meditativa, né? Porque você tem uma contemplação e você para, né? Você não fica ali acessando, scrollando, como dizem, né? Então, acho que é mais enriquecedor nesses aspectos. E eu acho que a juventude tem trazido de novo essa busca, esse olhar, essa necessidade, né? Acho que... E Marília, falando do impresso hoje, como você enxerga, e acho que se puder trazer curiosidades aí do seu dia a dia, porque acho que é muito importante aqui a gente enaltecer essa dupla incrível que atua no mercado, então acho que como inspiração para esses jovens alunos, óbvio que a gente está aqui revelando ícones da moda, mas os ícones, eles estão nos bastidores. Então, aqui fica o nosso parabéns por esse projeto e por vocês serem ícones na produção desse livro, porque eu acho que essa atitude, ela é daqueles especiais que reverberam a sua alma no seu trabalho. Então, acho que vocês fizeram isso lindamente. Então, queria que você trouxesse esse amor também pelo impresso e contasse um pouquinho como você atua hoje. Obrigada pelas palavras gentis. Eu sou jornalista cultural há quase 20 anos, acho que ano que vem faz 20 anos que eu tô atuando no mercado. Eu sempre trabalhei com o impresso, eu tenho realmente um amor pelo impresso, acho que ele tem um tempo diferente, ele tem um aprofundamento do qual a gente sente falta hoje em dia, né? Isso, a gente vive uma hiperexposição de informações, de imagens, né, com as redes sociais. Então, de fato, acho que a gente está nesse momento de retomada do impresso, do papel, as revistas estão aumentando a circulação, estão voltando. Eu acho que a gente tá dentro dessa área é um privilégio, porque amor, é né? isso. É amor. O jornalismo, É assim, amor. né? A gente também tá há um tempo no jornalismo brasileiro, ele sofreu muito, assim. A gente pegou a derrocada e agora acho que a gente tá vivendo um momento de recuperação ali, Sim. né? Hoje eu atuo como editora executiva da Marie Claire, já passei por algumas outras revistas, então realmente eu considero um privilégio poder atuar no jornalismo hoje. Maravilha. Bom, então acho que agora a gente pode puxar um pouquinho essa introdução direta ao projeto, né? Então começar a falar dos bastidores e das produções e relaxar, né, Mabel? Porque o que a gente deu de risada nesse processo foi incrível. Depois corta. Foram trocas. Nossa, foram trocas muito divertidas, com stickers, memes e muita coisa boa, positiva, porque a cada... acho que é legal trazer esse bastidor do projeto do livro. A cada imagem que chegava era uma emoção, porque a gente estava diante da história de muita gente. Então, eu queria convidar as duas e até você aí mediando junto aqui para trazer essa emoção que é você ter contato com o baú ou que seja o acervo de grandes personalidades e como eu traduzi isso no projeto, né? Na identidade da diagramação, do projeto gráfico. A Marília, como ela falou, arquitetando a forma de traduzir as entrevistas. Então, que vocês agora tomem conta para falar um pouco dessa junção. Tem bastante. Inclusive, assim, quando eu fui chamada para fazer o livro, eu fiquei super feliz, super contente, porque, na realidade, esse é o meu primeiro livro grande de moda, e eu tinha realmente um sonho a se realizar, porque minha vida toda sempre foi revista, e eu tinha essa questão na minha vida ainda, né? Essa outra etapa, esse outro degrau. Fazer a direção criativa de um livro, e um livro de moda.
E este livro, principalmente, os ícones que estão nele, a maioria eu estive perto, junta, ou trabalhando, ou ao redor. Regina Guerreiro, eu trabalhei com ela na revista Caras em 2002. Eu desenhava a página dela, né, na revista Caras, que ela cuidava da parte de moda. Patrícia Carta, eu trabalhei com ela, criando o projeto gráfico da Nova Bazar. Com Sandra Pascolato, eu cortei o cabelo junto com ela no salão. Juro, tem umas histórias assim, Amiga. tirando Paulo Martinez, que também trabalhou por causa da Joyce Pascovitch, que eu fui diretora de arte das revistas da Joyce Pascovitch. Então, todos esses personagens, Dudu Bertolini, amigo pessoal também, eu fui vendo quem eram os ícones, falei, gente, eu tô me sentindo muito pessoal aqui nesse livro, sabe? Eu vou fazer isso com tanto carinho e tanto amor, que são pessoas que eu admiro profundamente e que eu aprendi cada coisinha que eu tenho em relação à moda, que a moda para mim faz parte desse processo, assim, é maravilhoso. E até eu acho que o lançamento desse livro, falando dos ícones da moda, ele veio num momento da moda brasileira muito interessante, né? Porque a gente tá vendo o mundo voltando os olhos para cá, né? Justamente porque eu acho que a gente tem uma moda muito autoral. E hoje, como tá tudo tão igual, o que diferencia, né? Você ser autoral, você ser único. Então, eu acho que veio num momento, assim, incrível para o lançamento desse livro, né? Contando com o momento que a história brasileira, né? A história da moda no Brasil, ela tá vivendo. Eu acho que tá em ápice, assim, né? E a gente até puxou no bastidor do bastidor aqui, o lançamento de Diabo Veste Prada, e a Marília e a Mabel estavam comentando, acho que é legal trazer aí a leitura, porque é óbvio que tem uma influência de fora, né, a gente está falando de moda brasileira, mas dessa história do ícone, e isso nesse primeiro semestre bombou muito. E acho que é isso, sobre a personalidade daquela pessoa muito clara, mas também uma leitura muito, muito fiel pelo que elas estavam traduzindo sobre o mercado. Então, se vocês puderem trazer aí um pouquinho da visão de vocês nesse aspecto, porque acho que para ser um ícone, você tem que permanecer muito firme diante de tantos desafios. E acho que o filme traz isso, né? Eu acho que é interessante você trazer essa coisa de por que a gente resolveu contar essa história agora, né? Eu acho que a gente vive um momento de maturidade da moda brasileira, que permite, até exige esse olhar para trás, né? Contar essa história também é reconhecer que existe uma cultura de moda brasileira que merece ser olhada. E, enfim, estudada e preservada. E é engraçada essa história do Diabo Veste Prada, porque realmente voltou com tudo, né? E como a Miranda muda, né? Muda. E eu vou te falar que é uma representação fiel, assim, das mudanças do mercado, né? Como eu falei, hoje eu atuo na Marie Claire, mas 10 anos atrás, que acho que é a época que o filme também primeiro tava, eu não sei quanto tempo faz, mas eu também tava numa revista feminina, a Love Ciel, também era editora-chefe lá. E as coisas mudaram muito, assim, acho que o filme retrata muito isso, porque antigamente tinha uma separação muito clara do que era editorial, do que era comercial, né, do que era publicidade, de quem mandava era a figura, da diretora de redação, e hoje em dia acho que o filme mostra muito isso, que tem essa interlocução, assim, essa teia, que é tudo meio que uma coisa só, e você precisa estar versado ali na publicidade, no comercial, no editorial, e entender essa novidade que é tudo junto agora. Cortes de custo muito grandes, né? Você otimizar num único profissional, ele, né? O time tem que ser multidisciplinar, assim, antigamente tinha a pessoa do impresso, tinha a pessoa do digital, e a pessoa da editoria tal, hoje em dia você escreve, faz vídeo, enfim, é tudo bem... E vocês percebem que do primeiro filme para o segundo filme, em relação ao figurino, muda muito também? Também. Que no primeiro era aquela coisa de mostrar cor, de mostrar grife, da cabeça aos pés. O segundo, ele fechou. Mais sóbrio, né? Ele tá super sóbrio, eles estão com menos ansiedade, eles estão olhando... Mais maturidade mais mesmo, maturidade, né? exatamente. Não é porque não existe essa orgia de imagem, de roupa, de marca, né? Sim. Baixa um pouco, porque realmente o mundo tá mudando.
Completamente. E acho que essa pluralidade que você estava comentando, né, que também tem a ver com a juventude, desse pensamento e dessa necessidade. Então, acho que até queria puxar um gancho aqui, não só das profissões, mas das bandeiras levantadas por esses ícones, né? Então, seja desde a inclusão de gêneros, de causas extremamente importantes como a sustentabilidade. Então, acho que cada ícone aqui no livro, ele levanta uma temática muito forte e que reverbera no seu trabalho. E essas pessoas, elas são responsáveis por abrir caminhos dentro do cenário, né? Então, acho que do mercado. Então, acho que seria legal a gente também comentar sobre essas profissões, que foi um desafio para a gente, até a leitura sobre o que eles são, porque eles fazem tantas coisas e fizeram tantas coisas que até para a gente se inspirar e editar, né, virou um desafio muito grande, Sim. né? Então, acho que é pensar nas profissões. Aqui, a gente, até na parte de produção executiva, foi engraçado, a quantidade de pessoas que a gente acionou foi surreal, porque a gente está convidando os ícones e homenageando, mas a gente convidou fotógrafos, modelos envolvidos nessas imagens, toda uma cadeia de profissionais que executou essas imagens. Então, assim, a gente está falando de milhares de nomes envolvidos nesse livro, não só os 25 ícones. Então, eu acho que aqui é muito interessante a gente, não justificando, mas acho que é que esse livro, ele represente todo o mercado e não somente esses 25 ícones, porque a gente sabe que essas imagens não foram construídas sozinhas, mas a gente está falando da genialidade, a gente está falando, né, desse peso, dessa pessoa responsável por chancelar uma determinada situação ali, né? E até ter muita coragem, né? Quando a gente fala de Regina Guerreiro, tem que ter muita coragem, né? Para, enfim, criar imagens icônicas, literalmente. Então, se a gente puder entrar um pouco nesse sentido, dessas surpresas que vocês avistaram ao longo do processo do livro. Eu falei o nome de alguns, não devia ter falado o nome, né? A gente tá dando alguns spoilers, mas é isso. Eu me isso. liguei. Mas não tem. É isso, tem pessoas que porque não tem você vai se como, né? empolgando, você vai... Mas a ideia é a gente abrir mesmo. Eu acho gente, que ícone aqui, é ícone. Eu acho que assim, é curioso, assim, o que define um ícone? Acho que cada um tem a sua percepção, mas acho que é uma combinação de impacto e permanência também, sabe? Não é... A fama sozinha certamente não transforma ninguém num ícone. Acho que um ícone é alguém que faz uma coisa de uma maneira tão própria que ele altera, em alguma medida, o que vem depois dele. E eu acho que essas pessoas, esses ícones que estão no livro, com certeza fazem isso. Todos têm um olhar muito próprio, muito autoral e deixaram uma marca na maneira de fazer e de pensar a moda no Brasil. Com certeza. Em relação à imagem, né, que é uma coisa que está bem forte no livro, foi uma pesquisa muito enriquecedora e, assim, imagens que fazem parte mesmo da história profunda da moda no Brasil, assim, desde os anos 70, 80. A gente viu imagem, a gente viu foto. Eu tinha dias que eu me emocionava, saía lágrima dos meus olhos, porque eu sou apaixonada por esse mundo, e eu sou apaixonada por essas pessoas, eu admiro cada uma delas, desde a que tá vindo pela geração Z, até a mais, né? Sim. A que tem mais história, a que tem mais estrada na vida, e assim... As imagens vindo de cromo, vindo de foto desse tamanho, vindo da internet, e vindo de câmera digital e câmera analógica, vai assim, mas a qualidade não tá boa, mas, é isso que a gente tem que mostrar. A gente não tem que mostrar a qualidade perfeita da imagem. A gente tá contando uma história, e a história tem datas, a história é tempo. A gente precisa mostrar esse tempo, e a gente conseguiu, de uma maneira tão legal, mostrar... É bonito. Não, Tá e bonito. é isso. E acho que essa interlocução de períodos, porque Sim. isso é muito importante. A gente tá trazendo personalidades em momentos e nas profissões atuando de formas diferentes. Então, a gente tem RP, a gente tem stylists, a gente tem consultores, editores, publishers, jornalistas. E acho que essa relação dos textos, das legendas com as imagens, isso também foi uma curiosidade muito legal de como posicionar o pensamento deles ali. E que o livro também, de alguma maneira, vire um ambiente de consulta, né? Para que a pessoa consiga ali permear, né? E acho que a Amabel pode traduzir bem os desafios dela,
né, Sim. nessa construção e nesse reconhecimento da identidade de cada um, porque são 25 nomes, pensando que a gente convidou uma dupla, né, então aí considerando 24 capítulos, e como que foi esse desafio, e depois a Marília também fala dos desafios nas entrevistas. Foi bem enriquecedor mesmo, foi aquilo que eu falei, como eu trabalhei com alguns, né, e você trabalhando, você conhece a personalidade, você conhece o tipo de imagem, como veste, né, os modelos, o que eles estão fazendo. Chega um momento que a gente conseguiu captar as imagens, assim, agora quando chegaram as divas mesmo, ali foi uma questão minha muito de amor à arte mesmo, muito de amor àquilo que a gente queria passar no livro, porque foi uma pesquisa bem grande e foram imagens muito específicas. E vem essa linha do tempo, então a gente trabalha também muito com uma arquitetura no livro de mosaicos, que a gente não faz só as fotos estouradas, né? Como um livro de moda específico. A gente conta uma história de acordo com esses mosaicos que a gente vai passando, Sim. de acordo com cada história. É um quebra-cabeça, É um né? quebra-cabeça, exatamente. E sabe o que é interessante que você falou? Que realmente o livro, ele se torna, não é só sobre os ícones, né? Mas ele se torna uma fonte de pesquisa, porque através dos ícones você está contando toda a história e a evolução da moda brasileira. Então, realmente, é muito interessante, porque cada pessoa ali tem um momento, né? É claro que os ícones, eles têm uma história que elas perdura por anos, justamente porque são ícones, né? Por isso que eles estão ali. Mas é muito interessante, porque eles fizeram o papel deles dentro de várias décadas, vários períodos, e isso vai contextualizando e contando muito a história da moda brasileira, que é tão desafiadora, né? Então, isso até é uma das coisas que mais me impressiona, é como você se torna ícone dentro de um cenário de moda no Brasil que é extremamente desafiador e que as pessoas realmente precisam amar muito o que elas Sim. estão fazendo, né? Porque a gente sabe de todos os desafios desse cenário nacional. E acho que a interpretação do leitor vai fazer toda a diferença, porque desde uma pessoa extremamente curiosa, que não entende ou não sabe nada, até pessoas que vão devorar, porque realmente vão ver os seus ídolos ali, que é um pouco do que a Mabel trouxe, essa paixão de quem consome e quem lê e quem acompanha essas personalidades, né? Porque elas estão atuando, elas estão reverberando, eles têm os projetos deles, sejam independentes ou dentro das revistas, ou enfim. Então, acho que, e também dentro do livro, acho que um desafio muito grande, mais identitário e que fala da personalidade, foram as linhas, ou indo para o underground, ou indo para o luxo. Então, essa conversa desses nomes que estão no mercado e que dividem o mercado dentro das suas perspectivas e visões, né? Só que dentro de um mesmo projeto. Sim. Isso eu acho que é o mais incrível, reunir essas pessoas e criar novas interpretações para as novas gerações, né? Então, acho que traduzir isso foi incrível e... Eu acho que só complementando, acho que esse livro é uma joia, porque ele junta o que tá muito disperso, assim, em revistas que já não circulam mais, em campanhas, em acervos pessoais, em memória, né? Então, a gente acho que quando você reúne tudo, você consegue enxergar não só a potência das jornadas individuais, mas Sim. de um momento mesmo, de um recorte do momento do Brasil, do momento da moda brasileira. E uma coisa importante também para falar, que é um conjunto, eles trabalham sempre em dupla, são os fotógrafos. Sim. Porque quando você faz a pesquisa de imagens, você vê o nome de fotógrafo, nossa, esse fotógrafo, gente, ele fez isso, ele fez aquilo, nossa, esse fotógrafo é maravilhoso, nossa, eles trabalharam muito juntos. Foi tão rico pra gente em relação, assim, a essa história mesmo, a essa linha de tempo. Eu falei, caraca, esse fotógrafo, esse stylist,
Nossa, eu lembro disso, eu lembro. Você vai lembrando de situações da sua vida, de situações do próprio Brasil. Nossa, eu lembro daquela história. Tem histórias, né? Tem fofocas. Então você vai partindo dentro disso. Quero saber as fofocas. Você vai partindo disso e construindo um material rico. Não, e isso que você está trazendo é muito rico, porque no fim, ícones da moda brasileira é sobre pessoas. Sobre né? pessoas, E aquela exatamente. editora que escolheu aquele fotógrafo porque ele tinha aquele olhar. Exatamente. Então, acho que é muito sobre isso, né? Exatamente. E assim como os pessoas. profissionais que se desdobram e já são muito contemporâneos e já traduzem. Por exemplo, o Dudu Bertolini me vem muito à cabeça como uma pessoa, assim, muito multiartista, muito Sim, plural, sabe? sim. Ele faz muitas coisas. E você vê ele no livro até... E isso é legal, o intercâmbio deles às vezes se repetem em capítulos dos outros colegas, porque eles trabalham em conjunto, então Sim. naturalmente vai ter o styling de alguém ali Uhum. e a edição de outro, né? Então acho que Esse cuidado a gente tomou muito, né? De não. Porque o que a gente vai falar nos ícones? Porque tem os stylists, tem os maquiadores, tem a equipe inteira. Então a gente se fechou mesmo no ícone e o fotógrafo desse ícone, né? O fotógrafo naquele momento, naquele ensaio, naquele editorial, naquela campanha. E realmente o Dudu aparece em várias coisas porque ele é multi-artista mesmo. e esses modelos e artistas, porque a gente tem muita personalidade incrível Sim. revelada nas imagens. Sim. A gente tem, assim, é uma grande surpresa. A gente, do mercado da música, grandes Sim. ícones da música. Da música, Então, exatamente. Eu acho que a gente cria ali um laço com outros universos e grandes ícones de outros top models, enfim, né? Acho que não só pessoas... Entretenimento em geral, moda. Agora Tudo conversando, se conecta, né? agora eu parei. Gente, eu parei. Parei, botei os 2 pés no chão e agora eu tô percebendo o tamanho desse negócio, gente. Realmente. O tamanho. E acho que, não sei, Camille, mas se você quiser trazer algumas dúvidas em relação para esses jovens, né, pra gente, de alguma maneira, inspirar, porque acho que, assim como a equipe do livro, como a gente pode contribuir aqui com esse conteúdo, porque a gente quer muito que esses alunos da FAP e do Brasil todo se inspirem. Então, se a gente puder reforçar esse convite, né, não... mais falando sobre cultura, educação e a importância desse material, porque acho que esse material, ele é a construção de uma biblioteca da moda. Então, ele continua essa história, óbvio que vão vir novos nomes e novas interpretações do mercado, mas são grandes comunicadores, e eu acho que a imagem é uma linguagem, né, a gente estava até falando sobre essa diferenciação, né, como que o jornalismo, a direção de arte, a moda, são linguagens essenciais para a gente se comunicar e dizer como que o mundo está, né, ou como já esteve, e essas releituras que voltam sempre, né, essas dinâmicas. Então, acho que para os jovens, assim, como você enxerga que esse material é importante e como a gente pode inspirá-los, né? Acho que é legal trazer algumas dúvidas para a gente poder responder, de repente, como inspiração. Não, com certeza. Eu acho, assim, que a gente vive um momento que essa geração atual, né, a nova geração, ela... É já difícil prender a atenção deles, né? Eles são um pouco mais dinâmicos, não sei se essa é a palavra certa, mas dispersos, talvez. Então, realmente, trazer eles para esse mundo, até como forma de empoderar eles, de inspirar eles e ver, gente, moda nacional, não só olhem para fora, porque a gente tem muito esse olhar, esse costume de olhar para fora. E, na verdade, a gente tem talentos incríveis nacionais, né? E que realmente pode inspirar muito esses jovens que estão estudando aqui. E como fonte de pesquisa, eu acho que o livro ele tem muito a agregar. Justamente na parte de história e na parte inspiracional mesmo, para os alunos verem assim, o que eu posso construir uma história, eu posso ser um novo... profissional incrível da moda brasileira e de ter esse destaque nacional e realmente olhar para as nossas identidades, para as nossas raízes e ver isso como uma forma de contribuir
na profissão deles, né, na história que eles estão construindo, que eles serão os futuros profissionais da moda nacional. Então, eu acho que pra gente é muito incrível, assim, trazendo vocês para perto de nós, né, e de estar fazendo parte deste momento, assim. Tem Não, essa e contribuição muito... Um adendo que eu queria fazer em relação ao texto da Marília é que o livro não tem 2 páginas de texto, nem 3 páginas de texto, é 1 página de texto, mas o texto que ela construiu foi um texto didático de uma maneira que quando vai fazer a pesquisa, porque a Regina Guerreiro em 1973... Às vezes nem eles lembram. Nem eles lembram, então, essas datas na L, na Nova, isso vai fazer com que eles pesquisem essa história lá atrás. Então, Sim. quando a gente fala em, vamos colocar um texto, o texto não precisa ser gigante, não precisa ser cansativo, ele tem que ser direto, didático, e ela construiu isso de uma maneira muito legal, porque dentro do texto dela que eu consegui lembrar de coisas que eu já tinha estudado também na minha vida. Sim. Entendeu? Vamos procurar essa foto que ela escreveu, porque essa foto é boa. Então, tem uma junção São ali, os ganchos. uma sinergia muito boa entre imagem e texto também no Sim. livro. E assim, foi um desafio, porque às vezes eu fiz entrevistas de 3, 4 horas e condensar num texto curto, né? E assim, carreiras de 30, 40, Eu 50 anos. Não, mas 3 é mil isso, toques. assim, eu acho que foi o que funciona, porque é isso, é uma quantidade enorme de informação e de transformações na carreira da pessoa, e assim, né, pra ficar conciso. Então, houve um trabalho minucioso ali de decidir o que valia a pena entrar e o que não entrou, mas assim, acho que a gente tem um resultado muito legal, Não, né? muito, muito. De ter essa imagem. Muito. Não, e acho que aí entrando na recepção, tanto dos ícones quanto das pessoas envolvidas, isso é muito incrível, quando o mercado, ele abraça o projeto e as pessoas envolvidas, ou mesmo as que estão sendo contempladas, mas não são os ícones diretos, mas se sentem contemplados por estar dentro de um livro, acho que a pessoa que faz a leitura da respeitabilidade que é o livro dentro da nossa sociedade como imponência, como um objeto de desejo. Então, acho que mais do que um coffee table book, eu acho que é um símbolo, uma mensagem que dentro de um hall, ela determina se você tem cultura ou não. Então, não só na decoração, né? Mas ele é, de fato, algo que vai te levar para um outro plano. Então, e aí você ter acesso a esse material e as pessoas recebendo os convites, isso foi muito incrível no bastidor, de ver que tem muitas pessoas interessantes de fato nesse mercado, não só os ícones, como todos os fotógrafos, todos os agentes, todos os produtores executivos, todos os equipe de beleza. Então, eu acho que é isso, é saber que aquela imagem foi construída por muitas mãos. E eu queria trazer uma pergunta para vocês, qual palavra remete a vocês esse significado do que é um ícone? Porque eu enxergo, quando você falou dos jovens dispersos às vezes, eu fico pensando em consistência, porque eu acho que talvez a juventude, nós mesmos nos perdemos às vezes e achamos que as coisas são fáceis, e esses ícones nos mostram que nada é fácil e que esse caminho é longo, né? Então, para vocês, o que é um ícone, Marília? Eu acho que é alguém que deixa um legado, que deixa algo de inspiração para quem vem depois, que faz uma mudança positiva, que deixa a sua marca, assim, que faz uma coisa verdadeiramente autoral. Acho que esse é um ícone. Legal. E aí, Mabel? São muitas qualidades, né? Mas acho que... Mas talvez o ícone, ele chegou a um lugar, ele chegou a um espaço aonde se faz realmente importante ele existir, sabe? Como história e como... Essa coisa do legado que ela falou mesmo, mas é toda essa jornada que o trouxe, igual a mitologia, começou... A jornada que ele fez transforma também num ícone, né? Porque você pode pular daqui para cá rapidinho, sendo, né, sei lá, algumas influências. Mas quando você tem uma jornada, quando você entende a jornada dessa pessoa, realmente você consegue olhar para ela e falar assim, é um ícone. Porque a jornada dela foi muito
específica. E aí você enxerga características específicas, porque tem essa coisa do ícone do Diabo Veste Prada, que traz essa figura temida. Isso. Mas você acha que precisa existir, ou que é naturalmente da personalidade? Como você acha que ele vai se formando ao longo da vida, sabe? É o jeito de vestir, ou algum, sabe, esses elementos, como que você faz essa leitura? Eu trabalhei com vários, né, com alguns bem específicos, e a gente percebe que existe uma questão de ego, que existe uma questão de postura no mercado, de como você trata o outro, de como é o seu estilo de vida, de como você realmente é a sua roupa para você mostrar para o outro. Mas no fundo, no fim, no começo, é a jornada. Sim. E a persistência, né? Eu acho que até complementando a sua pergunta anterior sobre jovens, eu acho que hoje eles anseiam por uma carreira de sucesso muito rápida. E não é. Não. A gente precisa construir degrau por degrau e entender que demora, leva tempo, que você precisa ganhar autoridade nesse mercado, como qualquer outro, enfim. Mas realmente eu acho que uma das coisas principais que mostra a carreira de todos esses ícones, que são carreiras que eles foram construindo aos poucos, que precisou de muita insistência, de acreditar muito, de insistir, de correr atrás. E eu acho que isso é um dos grandes ensinamentos para os jovens de hoje, que querem tudo muito rápido, e acho que o resultado, ele vai sair né, como eles querem, na hora que eles querem. Não, inclusive o valor da gratidão, porque muitos deles mencionam nomes de outros ícones nos próprios textos, né, Marília? Muitos, Então, acho que isso é muito legal, daquela memória de quem te colocou ali, de quem te ensinou, de quem te deu oportunidade, porque a gente tá o tempo todo aprendendo com todo mundo, então acho que isso... Com certeza, você nunca constrói uma carreira sozinho, principalmente na moda, que você não faz absolutamente nada sozinho. A gente sabe que é um mercado que ele tem muito do ego e tudo mais, mas você precisa ser humilde, porque você precisa trabalhar com muitas pessoas e, enfim, você precisa de muitas mãos para fazer as coisas darem certo, né? Eu acho que uma das coisas mais impactantes para mim, ao fazer as entrevistas e construir os textos, foi ver a humanidade, a vulnerabilidade dessas pessoas que são ícones, né? Mas que, acho que especialmente no começo da carreira, assim, antes de ter essas trajetórias enormes, esses grandes nomes, eles dividiram histórias, assim. O Giovanni Frasson, por exemplo, conta que tinha o sonho desde jovem de trabalhar com a Madonna e falava para os amigos davam risada, e ele foi lá e Bianco, conseguiu. né? Desculpe, Bianco. Ou a Jussara Romão, que contou que quando ela foi fazer a entrevista na Elle, todo mundo deu risada do look dela. Então, assim, eles também têm esse lado vulnerável, esse lado humano. Com certeza. A própria Regina Guerreiro, né, que é a rainha, que é temida, que é afrontosa, que é afiada. Foi muito surpreendente essa entrevista, porque eu fui até a casa dela, fiquei muitas horas com ela, e eu vi uma pessoa doce, uma pessoa vulnerável, uma pessoa melancólica, nostálgica. Então, assim, foi interessante ver esse lado muito humano deles, assim. Sim. Mas você acha que, de repente, eles criam, talvez, um personagem para aparecer diante do mundo, assim? Com Uma certeza. forma A câmera muda. Todos nós, né, A criamos. câmera muda a Sim, gente aqui, sabe? Assim, É. tipo, a câmera muda, a câmera muda. E esse talvez seja esse o bastidor que a gente conseguiu trazer fora da câmera, eles de verdade, né? né? Sim. Porque uma coisa é você tá lá, fazer a imagem, e outra coisa Entrar é você na casa, né? você colocar a imagem num livro e trazer eles fora dessa câmera, fora desse mundo da câmera, como eles sempre tiveram ali. E tem uma questão de comportamento mundial, né? De comportamento de machismo, feminismo, são várias vertentes que foram passando ano a ano. Então, esses ícones, principalmente elas, né, as divas, passaram por muita coisa. Muita coisa. Foram muito humilhadas, provavelmente, também tiveram que passar por cima de muita coisa que foi deixando elas mais fortes, acreditando no que elas são, no trabalho delas. Sim. Então, é um motivo muito forte de realmente olhar para esse livro com os olhos
de amor, assim, sabe? Sim. Até porque a moda hoje ainda ela é muito subestimada, né? Por Sim. outras pessoas que não entendem o real significado dessa indústria e o poder que ela tem, né? E, mas assim, hoje, se uma pessoa ela quer se tornar um ícone, que caminho que vocês acham que ela deveria seguir? Que exemplo que vocês acham, entrevistando os ícones, que vocês acham que é o caminho que não o mais fácil, mas talvez nem o mais correto, né? Porque eu acho que cada caminho é muito individual, assim. Por onde ir, assim? Eu vou colocar uma palavra aqui que é minha, que é comigo mesma, internamente comigo, persista. Porque eu poderia ter ido para UI, UX, eu poderia ser uma programadora, fazer web, né? Mas eu persisti no papel, eu nunca desisti, porque realmente existe um amor interno muito forte. Persistência, resiliência, coragem, Eu muita diria. intuição, Uhum. Eu diria bagagem, eu acho que, né? A gente tá falando de um mix a aí jornada, sabe? Eu acho que tem um pouco a ver também com olhar para a definição de sucesso, mas como gerar impacto, assim. É, deixar um legado, né? Acho que aos poucos a gente vai deixando de pensar em sucesso como uma conquista individual e passando mais a pensar no que a gente está deixando, no que esse trabalho tá produzindo de bom. É mesmo, Exatamente. porque as mídias sociais se deixam aberta a milhões de julgamento externos, e se você não se manter nessa persistência, nessa sua humildade interna, você pode cair, né? Sim. Eu até queria trazer um bastidor que eu acho muito, não um bastidor diretamente do livro, mas algumas coisas que me chamaram a atenção, das jornalistas da Maria Prata e da Maria Rita, que elas falam sobre curiosidades. A Maria Rita, até a Marília trabalhou por muitos anos, trabalha ainda, mas de forma independente, né? Eu ia trazer esse ponto, porque quando ela menciona no livro de uma casa na Vila Madalena, uma revista num escritório independente, eu achei aquilo muito incrível, assim como a Maria Prata também se reinventou com a sua agência, comunicando de uma forma diferente e trazendo ali comportamento, né, sempre através do Instagram, eu adoro. Então, acho que é isso, a gente usar o livro de consulta e acompanhá-lo, seja na internet, seja na loja. A gente tem a Daniela Falcão, que tem a Nordeste, que se reinventou, né, e que valoriza a cultura do Nordeste do Brasil. Então, assim, cada um contando a sua história. A Donata Meirelles, dando vários spoilers aqui. Donata Meirelles com várias ações de filantropia e nos eventos. Então, acho que é infinita, né? Infinito o leque de curiosidades nesse livro. Eu queria, Mabel, puxar uma coisa que me marcou e que foi eu preciso dizer isso de bastidor. Ela foi elogiada pela Costanza Pascolato, porque a gente dividia. Isso foi legal do bastidor. A gente dividia o andamento, os PDFs e toda a parte executiva junto aos ícones. Eles acompanharam todo o processo. Eles, inclusive, não me aguentavam mais, porque eu era essa pessoa que ficava ali cobrando, enfim. Mas o nível de envolvimento deles ao longo do projeto mudou completamente, porque antes ninguém queria falar comigo. Depois, eles mandavam mensagem meia-noite, 2 da manhã, de manhã. Então, eu virei um call center para atender essas pessoas, mas muito animada, com essa paixão, porque eu acho que é isso. Eles começaram a viver e estão muito ansiosos por esse resultado, mas uma delas, quando eu enviei a Costanza, falou, nossa, ela entende de ritmo, ela entende de movimento. Então, acho que como traduzir isso, seja na arquitetura de palavras, mas na imagem, como criar ritmo. O que significa isso para quem está moda com ênfase em design, aí pensando não só na arte, né, mas assim, ritmo de gráfico e o que você enxerga? Cara, a Costanza foi a primeira, né, que eu desenhei. Foi o primeiro ícone que eu desenhei. Eu tava assim, realmente, caraca, o que vai acontecer aqui, gente? É o meu primeiro livro, eu tô lidando com Costanza Pascolato. E as imagens da casa dela e das fotos, né, que ela tem os retratos dela. Cara, eu até estava conversando ontem com o Marcel, da Lust, eu falei, foi tudo muito sensorial
foi tudo muito de tudo que eu aprendi até hoje, de todos os livros de fotógrafos e designers que eu folheei, de ficar com coisas dentro do meu subconsciente e de conhecer as pessoas, de admirar cada um daquele livro. Então eu tentei entrar na mente de cada um. Eu tentei entrar no estilo de cada um. Eu tentei entrar na vida de cada um. E eu sensorialmente, intuitivamente, graficamente, rolou. Fluiu. Fluiu. Naturalmente. E Fluiu esse ritmo, naturalmente. ele é claro, porque tem vários capítulos que tem uma densidade diferente, tem uma composição diferente, Exatamente. tem luzes nas fotografias diferentes, né? E acho que Exatamente. alguns dos ícones falam, é isso, é impressionante. Acompanhar essa produção foi impressionante, porque você faz a leitura da personalidade. Nós esperamos ter essa chancela deles, que eles... né? Mas todo o impacto ali ao longo dos encaminhamentos, das validações, porque a gente precisa, né, dessa... acho que as duas têm um papel de personalidades fortes no sentido de brigar pela sua autoralidade também. Então, a Marília ali com o seu texto, a Mabel também. Então, assim, eu fiquei fazendo meio de campo nesse sentido para agradar os ícones, mas agradar elas, porque elas precisam ser respeitadas. E isso é o trabalho do backstage, de também colocar a sua autoralidade. Então, os livros da Lust têm muito essa característica de respeitar a autoralidade de quem está sendo convidado a produzir, né? Senão não faria sentido, senão a gente não estaria, né, traduzindo as personalidades dos profissionais. A gente moldando, né? A gente trocou de foto nos 47 do segundo tempo do livro. Eu falei, não, essa foto tem que entrar. Não sei. Vai entrar. Mas a gente que é da moda, a gente sabe. Troca o look, troca tudo de última hora e sempre dá certo, né? É isso. Olha, quanto ao texto, acho legal falar que, assim, eles foram muito receptivos, assim, acho que a gente mandou, né, eu mandei os textos pra eles até pra conferir data, essas coisas, pra sair tudo bonitinho, e assim, dos 25, acho que mais de 20 responderam, tá lindo, tá maravilhoso, não quero mudar nada, e quem respondeu também quis mudar uma palavra ou outra, então, assim, até agradeço, que eles foram muito respeitosos nesse sentido. E aí, até continuando o texto, é legal a gente contar que o prefácio é feito pelo João Braga, que é da casa, né? Nosso professor aqui da FAP, extremamente talentoso, e ele também é um ícone da moda brasileira. Ajudou a construir esse livro, acho que é incrível, né? Com certeza. Texto dele é Não, o texto é deslumbrante, maravilhoso. tá? Ele é historiador, já teve vários, né? Tem vários livros publicados, então realmente é uma mente brilhante. Fez várias referências com a história, né? Não, o repertório o dele texto, é... Não, o repertório é uma coisa absurda. Ele foi colocando cada época, o ícone de cada época. Tipo, eu li umas 2 vezes o texto dele para captar, logicamente, que tem umas palavras aí que você fala, nossa, ele é realmente um professor. Realmente um professor. E sim, são 4 páginas de leitura muito positiva, assim, para quem quer ter uma base de moda específica. E enaltecendo também os produtores, sejam os ícones, produtores de eventos como Paulo Borges, André Hidalgo, ou produtores por trás dos eventos de lançamento de uma marca, ou dos eventos das revistas. As revistas estão fazendo esse movimento de virarem agências, produtoras, né? E aí, pensando nessa parte de produção executiva, qual é o papel ali dessa pessoa que vai acionar, que vai fazer aquele atendimento, então, que a Mabel falou sobre relacionamento, sobre troca, e aí a gente, apesar de trabalhar na editorial, a gente vem se atualizando cada vez mais para atingir o maior número de pessoas e otimizar o nosso tempo na nossa produção, porque todo mundo aqui trabalha muito, então a gente tinha que achar maneiras de encontrar, localizar pessoas, então a gente tem um pouco de RP, a gente tem um pouco de redação, de jornalismo, dessa comunicação muito forte para abordar as pessoas, para fazer toda essa parte burocrática de processos, mas que precisa ser falado, porque quando você fala de negócios da moda, você tem esse backstage essencial, e tem muitas pessoas trabalhando nesse backstage de produção. Então, acho que isso é interessante para unir todo esse conhecimento que vai permear a parte editorial, enfim. Mas acho que é legal porque são carreiras muito possíveis e muito enriquecedoras, porque aí você vai estar ali em contato com os ícones do mercado, com profissionais e que têm demandas, porque seja ele artista, seja ele um ícone, um stylist, um editor, ele tem demandas de uma empresa.
E a moda, como você bem falou, às vezes é subestimada, mas ela é uma empresa, né? Ela move a economia. Fortíssima. Emprega milhões. Movimenta uma Então, economia. Dentro das revistas, dentro das agências. Então, a gente está falando de várias personas. E a moda, ela traz esse glamour das figuras dentro do profissional, mas essas pessoas que estão ali unindo tudo isso, né? E eu não posso deixar de mencionar a idealização também da Lucy, do Marcel, da Lica, que estão aí no bastidor dos bastidores, e de todos os envolvidos, de gráfica, das pessoas que pensaram nessa inteligência para a gente conseguir abordar tanta gente, porque foi uma coisa, assim, quase que enlouquecedora, não foi suave no sentido de fácil, sabe? Não foi muito desafiador. E prazo, porque quando você tem entrega, quando você é uma empresa, você tem prazo. Então, acho que para esses jovens lidar com essa entrega, essa ansiedade de fechar uma revista, essa ansiedade de fechar um projeto e o livro ele vai ser impresso, 2.000 unidades. E como não deixar passar nada, e as revisões. Então, né, essa parte tão fundamental e o olhar humano, porque a gente não coloca na inteligência artificial a revisão. Então, o olhar humano, né? É de novo a persistência, Exatamente. fazendo parte aí de você. É um vai e vem, né? Porque você imprime a primeira, aí corrige os erros, volta, vai. E realmente a persistência de fazer acontecer e chegar no melhor resultado possível. E a responsabilidade de crivo, né? Acho que de toda a equipe, de estar ali assinando e, enfim, acho que é um orgulho. Com certeza. Incrível. Ontem eu estava na gráfica, ontem à noite, vendo a impressão, e aí você vê que a impressão tá maravilhosa, e você vê o formato do livro, e a capa também foi uma coisa muito específica, que eu pensei numa artista plástica, e eu fiz a capa toda em cima dessa artista, e você vai colocando as histórias que você tem, as pessoas que você conhece, né, esse legado de artes plásticas, esqueci a palavra, gente, corta! Essa questão toda que você envolve, né, na moda mesmo, desde a arte plástica, porque realmente é cor, arquitetura, tudo isso engloba, né, tudo. Você mesclar tudo isso, né? Para mesclar tudo isso. Eu acho que esses ícones traduzem bastante essa junção Essa de cultura, versatilidade, de né? muitas viagens, muita bagagem, né? Acho que talvez hoje na revista você viva isso, né, Marília? Então, eu acho que você permeia, você sai da moda, a moda já vira gastronomia, ela já vai, né? Exatamente. É esse repertório que vai formando essa identidade da moda, não só o mercado da moda e os eventos de moda, não, é o contrário, é o todo que vai, né? Acho que... E até mesmo como profissional, né? Hoje, sempre, um profissional, ele precisa ser multitarefas, ele precisa entender de vários caminhos e não só nichado, né? Perfeito. Você até perguntou, né, como se tornar um ícone. Acho que tudo começa no repertório. E assim, não se limite à sua área de atuação. Não, jamais. Você trabalha com moda, veja filmes antigos, vá a exposições, leia livros clássicos. Quanto mais amplo o seu repertório, mais você vai conseguir fazer conexões e criar um olhar autoral. No próprio processo de moda, processos inspiracionais, a gente precisa olhar para outras coisas, não ficar focado naquilo. Você precisa navegar por outros universos, que isso amplia muito mais a sua mente, a sua criatividade, te dá respostas e caminhos que talvez você não pensaria focada ali só no... Sim. Em relação... A gente fala muito de criatividade como um dom, né? Um talento natural, mas acho que boa parte vem de ter repertório e de conseguir criar conexões. E olhar muito para onde as pessoas não estão olhando normalmente. Exatamente. Ainda mais hoje que a gente vê tantas marcas profissionais que eles acabam olhando as mesmas fontes de pesquisa e acabam indo tudo para o mesmo caminho. Quando você é um profissional que tem multifacetas e olha para diferentes assuntos e tudo mais, você cria coisas novas que não mais do mesmo, né? Eu acho que isso até é uma dica para os nossos futuros profissionais, né? Curiosidade. Essa curiosidade de olhar para o diferente, o que os outros não estão olhando. Eu vou trazer até uma dúvida pertinente que estava aqui no roteiro, que fala, é uma pergunta que indaga se a criatividade pode ser treinada, e eu acho que tem a ver com isso, né?
Acho que o repertório, você vai treinando, e acho que todos temos potencial. Então, obviamente que não serão todos ícones de grande sucesso, porque eles realmente se destacaram. Mas a vontade, a persistência, as conexões que mesmo sendo cara de pau, a gente pode fazer, né, de tentar cavar situações sendo éticos, tendo respeito pelas pessoas, acho que isso é, né, uma possibilidade muito grande e é isso, entender que tem figuras e momentos para tudo, né, então acho que dentro dessa troca de... Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa ter aquele chamado do ócio criativo, para a gente conseguir colocar no nosso subconsciente tudo aquilo que a gente observou durante... O tempo de não fazer nada, né? Porque que é a extremamente importante. Porque a juventude agora, ela fica sem fazer nada, mas ela fica passando o celular, ela não para. Não para. E a gente, como a gente tem, né, um pouco mais de bagagem, a gente sempre parava para ver o quadro, eu parava para ver o outdoor, tipo... Tipologia do boteco de Trancoso. Eu ia lá, nossa, que legal essa cor, como é que ele desenhou isso? Tudo isso vai ficando no seu subconsciente. E aí você precisa relaxar para você conseguir passar isso para fora. Exatamente, o tal ócio criativo. Senão você vai ficar uma informação, puf, você vai explodir. É porque a gente quer ser muito produtivo o tempo todo. A gente acha que o tempo de você ficar ócio sem fazer nada, você tá perdendo tempo. E às vezes isso é extremamente importante para você conectar ideias. Porque a gente tá, assim, sendo bombardeado o tempo todo de muitas informações. Sim. E que momento que a gente assimila tudo isso, né? Eu acho que é o excesso de referência também. O excesso de referência. O livro, ele traduz bem esse olhar de edição. Não é tudo. Não é tudo. Então, acho que essa peneira etapas, é fundamental para o que vamos mostrar aqui. E isso vale para tudo na vida, né? Então, você vai mostrar tudo o tempo todo. Você não mostra, você precisa ter privacidade, assim como o seu conhecimento precisa ser editado também, né? Porque se você ficar absorvendo tudo... Acho que... Você não absorve nada, vira só ruídos, né? Sim, acho que a gente vive hoje um excesso de estímulos, a gente fala, os jovens. Não, todos nós vivemos um excesso de estímulos. E assim, a gente... a gente só tá querendo passar um paninho. A gente tá... E assim, exposição não significa assimilação. A gente vê 300 imagens por dia e depois lembra de 5 e olhe lá. Então, assim... Salva um monte de coisa e nunca mais olha. Captura a imagem do celular. O celular quem pra diga, ficar tá perdido num álbum empoeirado. Mas eu acho que, assim, filtrar passa por desacelerar, por parar um pouco esse consumo e realmente prestar atenção no que você tá vendo, né? Talvez o desafio hoje não seja encontrar referência, elas estão aí aos montes, mas conseguir permanecer tempo suficiente diante dela para realmente assimilar e transformar aquilo em repertório. Então, esse podcast, ele abre esse capítulo de ícones da moda brasileira e FAAP, né? Lust e FAAP. Obrigada pelo apoio, parceria em valorizar esse conteúdo. É super importante a gente trazer os profissionais do mercado, trazer projetos editoriais, expositivos, culturais, educativos, que enriquecem, que ampliam a biblioteca da moda no Brasil, que convidam tantas pessoas e poder dar acesso a isso a milhares de outras. Então, a gente está bem, bem feliz em trazer esse conteúdo para vocês. E vamos convidar aí, no dia 27 de agosto, teremos o lançamento oficial aqui na FAAP. Aqui na FAAP. Exato. Sim. Mas eu também quero agradecer, a gente está muito honrados e felizes com essa parceria, né? A gente entende a dimensão e a importância dessa publicação e de estar falando de tantas personalidades extremamente importantes para o mercado da moda nacional e mundial também, né? E a gente está muito feliz. E estou muito feliz de ter recebido vocês aqui. Então fica o convite. Com certeza. A todos. Obrigada, foi um prazer. Obrigada. Esperamos todos na exposição. É isso. No lançamento. Obrigada. Obrigada. Obrigada.